O reino do Espírito, por vezes, nós enfrentamos algumas lutas. Elas estão ligadas à nossa, Paulo diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo. Posso ouvir um amém nisso? Existia um bicho aí nesses dias atuando contra nós aí nos céus. O nome dele é Leviatã. Leviatã é o príncipe do orgulho, da soberba. E ele por vezes ele passa, e quando ele passa, ele deixa marcas. A Bíblia diz lá em Jó, quando Jó vai enfrentar o Leviatã, por quê? Porque Jó, ele tinha orgulhos dentro dele. E os orgulhos de Jó era aquilo que ele fazia, ele chegar na cidade em Jó capítulo 29, nós achamos que estranho que aconteceu com Jó. E por que Jó no final da sua vida vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó vai entrar nessa celeuma, nesse detalhe, e tem toda aquela perda e tudo mais, e a palavra de Deus diz, e o testemunho de Deus sobre ele é que ele é um homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Esse era Jó, um homem íntegro, reto e que se desvia do mal, dito da boca do próprio Deus, mas Satanás vai lá falar com Deus. E a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta e ele não pode ser tentado pelo mal. Posso ouvir um amém aqui? Logo, Deus não foi tentado porque Satanás foi falar com ele. Ele não deixou e não permitiu na vida de Jó aquilo que aconteceu na vida de Jó, porque Deus foi tentado pelo diabo e falou, olha, Deus que falou para ele, viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Deus estava, entre aspas, porque Deus não se orgulha, ele é humilde na sua essência, mas Deus estava orgulhoso de Jó. Deus estava falando algo sobre Jó no reino do Espírito, e óbvio que quando Deus incita Satanás, na verdade é Deus que está incitando Satanás, porque ele conhece muito bem o coração de Satanás e o que viria para fora do coração de Satanás. Ele sabe muito bem. Então Deus, por vezes na Bíblia, às vezes a gente acha que Deus está controlando o coração de alguém, não. Ele só está agindo na sabedoria dele, por conhecer os corações. Ele toca algo no coração e esse coração vai trazer para fora aquilo que ele está esperando. Na verdade, querido, nós que somos muito menos e não temos onisciência, a menos que Deus nos dê um flash da sua mente, a gente tem alguma onisciência do que está acontecendo, nós não conhecemos o que está acontecendo com você. Mas às vezes, pela misericórdia de Deus e pelos seus dons, um flash da mente de Deus simplesmente vem diante de nós e nós conseguimos entender coisas que nós naturalmente não entendemos. Por exemplo, numa profecia, por exemplo, numa palavra de conhecimento, por exemplo, numa palavra de sabedoria. E o que está acontecendo, Deus está tocando algo e Satanás vai falar assim, então, se tirar tudo dele, vamos ver então se ele continua te servindo, vamos ver então. Agora, queridos, Deus não permite nada na nossa vida que não seja por um propósito. Deus não permite nada na nossa vida que ele não tenha um ponto final na história. Deus não permite nada na nossa vida que ele não esteja extremamente interessado naquilo que vai acontecer. Em Jó 29 ele revela o coração dele. Jó revela que no seu coração fala assim, quando eu entrava na cidade e os anciãos da cidade colocavam a mão na boca porque eu cheguei, a minha presença chegou. Quando os homens pediam o meu conselho. Então Jó começa a falar das coisas das quais a boca fala que está cheio o coração. Nós que não temos tanta sabedoria, eu estava dizendo isso, às vezes você está falando conosco no aconselhamento e nós já sabemos onde vai dar porque conhecemos os corações. Deus nos ensina como pastores a conhecer o coração. Quanto mais Deus, queridos, que é onisciente, onipresente, onipotente. Está comigo? Está entendendo o raciocínio aqui? Então Jó estava falando de eu ajudava o pobre, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Jó tinha um orgulho dentro dele. O orgulho justamente de ser reto, íntegro e que se desviava do mal. Esse era o orgulho de Jó. E então Deus separa para ele o Leviatã. E o Leviatã é o príncipe da soberba, do orgulho, ele é intransponível. A Bíblia diz que ninguém pode vencê-lo, mas Deus, aleluia, coloca um anzol no nariz dele. Quem coloca um anzol no nariz dele é Deus. E ele coloca esse anzol no nariz dele pela humilhação do seu povo. Quando o seu povo se humilha, quando o seu povo entra pelas portas da humildade, então Deus pode colocar e arrancar da mão do Leviatã aquilo que ele tem de autoridade. Por vezes, queridos, nós por marcas, por problemas, por situações, ou porque nós esquecemos de onde Deus nos tirou, nós nos orgulhamos, nos ensoberbecemos, achamos que nós somos alguma coisa, a última bolacha do pacote. E então Deus libera o Leviatã por esse motivo, para nos tratar. Se nós entendemos o tratamento muito bem, se não entendemos, eu não sei o que aconteceria com a vida de Jó. Mas o fato é que ele diz em Jó,
capítulo 39, 40, por ali no último versículo, ele diz o seguinte, que Leviatã é o príncipe de todos aqueles que estão com as cabeças altas. Ele é o príncipe sobre todo aquele que se orgulha, que se ensoberbece. E é por isso que ele fala para Jó assim, Jó, Deus falando com ele, onde você estava, Jó, quando eu estendi os céus? Onde você estava quando eu chamava as estrelas pelo nome? Onde você estava, Jó, quando eu fiz todas as coisas e medi as águas nas conchas das minhas mãos? Em outras palavras, Jó, o que você pensa que você é? Vocês estão me entendendo, meus filhos, minhas filhas? Então Jó, depois disso, vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir dizer, e agora os meus olhos te veem. Aleluia. O tema da mensagem dessa noite é o caminho do jumentinho. O caminho do jumentinho. Essa palavra é para destronar dos nossos corações o Leviatã. Porque onde existe resistência, essa resistência que acontece, e às vezes, que eu já preguei muitas vezes, e às vezes quando você vai pregar, você sente uma resistência terrível, é gente que está com sono, é gente que está com a cabeça em outro lugar, é gente que está com a cabeça na lua e está resistindo, e às vezes você no seu coração está resistindo a algo, ao pregador, à mensagem, a tudo. Quero dizer para você, queridos, que quem está resistindo dentro de você é o seu orgulho, a sua soberba e o Leviatã que está te ajudando a resistir. Eu quero dizer isso para você. Quero esclarecer isso para você. Uma vez eu fui pregar aqui no Tamboré 1, quando a gente fazia cultos ali na casa do Giba. Alguns de vocês vieram de lá. E a gente fazia cultos ali, eu e meu primo, o pastor Gibelli. E um determinado dia o negócio travou de uma proporção. E eu não sei se foi eu que vi ou se alguém me contou, já não lembro mais se foi eu que vi ou se alguém veio me contar a visão. Mas que eu dava murro, alguém veio me contar a visão. Porque a gente fica com a visão gravada na memória, né? Que eu dava murro nos olhos de um crocodilo, do desgraçado do Leviatã. Porque a única parte vulnerável dele são os olhos. Eu lembro de um caso lá nos Estados Unidos, na Flórida, que a mulher foi pega pelo crocodilo, e o crocodilo, a mulher ou o homem, girava, e cada vez que girava, ele dava um murro no olho do crocodilo, até que o crocodilo soltou ele. A única parte vulnerável, porque o resto tudo é casco. Não tem onde você pegar o crocodilo, está entendendo, filhos? Está entendendo como é difícil transpor? E dentro desse contexto e dessa palavra, eu quero dizer a você o que me deixa firme em Deus e que faz com que eu não saia dos seus caminhos. O que me deixa firme em Deus e faz com que eu não saia dos seus caminhos, aonde muitos que começam bem não terminam bem. Quantos reis de Israel, queridos, começaram bem e terminaram mal? Quantas pessoas eu vi passar na minha frente com um tremendo chamado, um tremendo potencial, mas terminaram mal, alguns até estão fora dos caminhos de Deus. Coisas que são inexplicáveis, quando você vê a pessoa no altar, com unção, Deus usando tão tremendamente, vendo a carga que Deus colocou sobre essas pessoas. E eu falo, meu Deus do céu, como é que pôde, por não se render, por não se submeter, por não entender as coisas de Deus, por não se render às coisas de Deus, acabaram se desviando completamente do caminho. Essa palavra é todos nós, ela é uma palavra que eu tenho que pensar, sempre, constantemente me avaliar de acordo com essa palavra. Posso ouvir um amém nisso? Então, sem mais delongas, e porque eu quero ser breve, se eu conseguir, eu já não falo mais isso, porque, né? Mateus capítulo 16. Versículo 13. Oba, colocaram água com gás para mim hoje, hein? Delícia. Eu quero dizer que Deus se importa com você. Posso ouvir um amém, filho? Deus não dá ponto sem nó e não dá palavra à toa. Hoje é um dia de destronar de um demônio, de novo, mais uma vez, que passa, deixa rastros, passa, deixa feridas, passa, deixa coisa nos corações. Mas eu declaro que hoje é um dia de destronar, mas o que mais importante hoje, não é somente destronar, mas é entender o caminho do jumentinho. Deus me deu uma revelação linda hoje, que é para todos vocês que estão aqui. Ah, mas alguns faltaram. Que eles escutem depois pela internet. Mas quem está aqui é que precisa estar aqui. Então glória a Deus pela sua vida que está aqui. Posso ouvir um amém, meu filho e minha filha? Glória a Deus. É um dia de chuva para todo mundo. Deus não dá ponto sem nó.
Ninguém sentou nessa cadeira que eu não tenho orado hoje falando, Senhor, traz aquele que precisa estar no culto hoje. Se você está aqui, é porque Deus te colocou aqui, te trouxe aqui, não é um acaso, você não caiu de paraquedas nesse culto. Em Mateus capítulo 16, versículo de número 13, a gente conhece muito bem essa palavra, já viram quantas vezes eu preguei nela, mas hoje eu vou pregar sobre uma ótica diferente. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Ninguém sabia direito quem era Jesus. Quem não conhece a identidade de Deus, não conhece sua própria identidade. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Estou preocupado com vocês que são íntimos meus. Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas você ouviu a voz do meu Pai, que está nos céus. Foi meu Pai que está nos céus que disse uma palavra poderosa para você. Também eu te digo, por causa desta palavra liberada por você, por causa daquilo que você entendeu no reino do Espírito, porque os seus olhos no reino do Espírito estão abertos, os seus ouvidos e o seu entendimento do coração está aberto, porque você conseguiu discernir e ouvir a voz do meu Pai. Eu vou liberar coisas sobre a sua vida, Pedro. Eu vou liberar para a sua vida, Pedro, um propósito. Repita a palavra comigo, propósito. Eu vou liberar um propósito para você, Pedro. E já antecipando tudo aqui, enquanto eu não entendo o meu propósito de vida no Senhor, posso ser um alvo fácil e vulnerável na minha caminhada. Eu preciso entender na minha vida o propósito. E quero dizer outra coisa, existe um propósito que ele é coletivo, mas existe propósito individual, e o propósito que vocês precisam se preocupar é com um propósito individual, selecionado pelo próprio Deus a você. Se você não conhece o seu propósito, você tem que parar tudo na sua oração. Vá fazer um jejum, vá se humilhar diante de Deus e vá perguntar a Deus, qual é o meu propósito para o final de tudo, do final dos meus dias. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, deixa eu entender o propósito, para onde o Senhor está me levando. E Pedro vai receber uma palavra de Jesus aqui, que ele deveria parar tudo na sua vida para analisar essa palavra que ele está recebendo aqui. Qual palavra? Aquela que o Senhor Jesus vai liberar sobre a vida dele, que é o propósito de Jesus na vida dele. Note o que ele vai dizer a Pedro, também eu te digo, que tu és um pedaço de uma pedra, e sobre esta revelação de que eu sou o Cristo, a Petra, a rocha, você é uma lasca dessa pedra, Petrus, estou mudando o seu nome para Petrus, você entendeu algo em mim, na Petra, então, porque você entendeu algo em mim, na revelação do meu propósito, eu estou te abrindo uma lasca do seu propósito. Eu estou te entregando um pedaço, Pedro, do propósito que eu tenho para a sua vida. É uma lasquinha, tu és agora, eu vou mudar seu nome, porque aquilo que você vê em Deus te transforma, filho. Tem que transformar, você tem que me transformar. Então eu digo que tu és Petrus, e sobre esta revelação que eu sou o Cristo, a Petra, edificarei a minha igreja. Opa, surge uma palavra nova no cenário que não existia, igreja. Querido, isso devia ter consumido Pedro. Eu me lembro do profeta Daniel. Daniel, enquanto ele não entendia a visão, ele não entendia o que Deus estava falando, ele ia lá, ele fica perturbado, ele vai jejuar, ele vai orar, até arrancar do céu a explicação daquilo, o entendimento daquilo. Pedro recebe uma palavra bombástica. Eu vou edificar minha igreja sobre esta revelação, e as portas do inferno. Pedro devia ter falado, mas o que é igreja? O que é igreja, meu Deus? Não prevalecerão contra ela, porque isso tem a ver com o meu propósito de vida. Pedro, queridos, ele é o pai da igreja. Você pode dar um amém aqui, um glória a Deus? Não como a igreja católica diz, mas ele é o pai da igreja. É na boca dele que tudo começa. Por quê? Pelos próximos versículos. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Olha que lindo. O que você, Pedro, ligar na terra é ligado no céu, e o que desligar na terra é desligado no céu. Haja glória, queridos. Que coisa mais tremenda, que propósito mais lindo. Agora você entende porque Jesus vai atrás de Pedro. Porque o que ele liberou sobre a vida de Pedro, ele não se arrependeu. O que Deus liberou sobre a sua vida, ele não se arrependeu.
Deus não voltou atrás com você. Às vezes você pode achar que Ele voltou atrás. Às vezes você pode achar que as coisas, elas já não estão indo bem. Você pode acreditar nas mentiras do diabo. Mas eu quero dizer para você que o que Deus disse sobre você há de se cumprir. Mas você precisa entender o ontem, o hoje e o amanhã. Vou repetir, ontem, hoje e amanhã. Deus me dizia enquanto eu estava de pé aqui hoje, durante o louvor: tem muitos que esqueceram da onde eu os tirei. Muitos perderam o primeiro amor, mas esqueceram da onde eu tirei. Por isso nos orgulhamos. Porque nós esquecemos a porcaria que nós éramos. E esquecemos que se não tiver Deus na nossa vida, nós nos tornamos uma porcaria ainda pior. Porque agora nós conhecemos a Deus. Mas conhecer o futuro e o propósito é o que vai te manter de pé até o fim. É isso que vai te manter em pé. Se você se render, se você se humilhar, se você se anular no meio do caminho, é isso que vai segurar você. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Jesus nunca quis glória, queridos. Nunca. Eu estou lendo um grande trecho de palavra aqui. E eu vou ler até bastante coisa aqui, mas eu quero que fica comigo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Sabe o que é isso, queridos? Propósito de Cristo. Tudo que ele falava, tudo que ele vivia, tudo que ele era, tinha a ver com o seu propósito. Tudo. E Pedro, chamando à parte, em vez de entender o propósito dele, de que negócio de igreja é esse, que chaves são essas, Pedro, chamando à parte, cresceu, porque um dia ele acertou uma revelação. Cresceu porque Deus honrou ele. Cresceu porque é homem, como eu e você. Cresceu. Começou a reprová-lo, dizendo: agora eu sou maior que o Senhor. Porque se eu reprovo o meu mestre, queridos, significa que eu acabo achando que eu sou maior do que ele. A Bíblia fala em Mateus capítulo 10: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Vou repetir essa frase porque ela dói. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Quando existe no seu coração algo maior do que isso, vou dizer para você, as palavras são do Leviatã e do próprio Satanás, que quis subir no trono que não era dele, maior do que ele. Basta ao discípulo ser como. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, você não está sabendo direito, acho que você está meio nóia, Senhor Jesus. Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas meu Deus do céu, é o propósito de vida dele. O nosso problema é que nós não entendemos o propósito de vida do outro. E queremos dar pitaco no propósito de vida do outro. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás. Meu Deus, ele vai do 8, quer dizer, do 80 para o 8. Arreda, Jesus chama Pedro de Satanás. Ai, pastor, me chamou de não sei o quê. Queridos, Jesus chamou ele de Satanás. Se você não aguenta, você devia estar em outro quartel, não nesse aqui. Está entendendo? Vai ali onde todo mundo está falando que você é uma bênção, que não sei o que lá. Aqui, queridos, nós não somos nada. É por isso que nós estamos aqui. Porque o dia que você achar que é alguma coisa, você está com esse bicho carpinteiro no corpo. O nome dele é Satanás. Arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. E eu quero falar do foco número 1. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Primeiro problema para perder o foco é quando eu começo a cogitar das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Quando eu começo a querer alcançar coisas que os homens querem alcançar e não com o propósito de Deus na minha vida. E é muito fácil e muito sutil
que eu me desvie dos propósitos de Deus para a minha vida e querer viver um propósito meu. Pedro está querendo viver o propósito dele, não faça isso contigo. Que é isso, Senhor Jesus? Jesus diz para ele, Satanás está usando algo dentro de você, Pedro. Sabe o que ele está usando dentro de você? O seu propósito de homem. Você quer coisa de homem. Você não quer sofrer. Você quer lugar. Eu acabei de dizer que você é uma bênção e você já está achando que pode repreender o seu Senhor. Pedro do céu, onde está a sua cabeça? Todo Israel não conseguiu acreditar que Jesus era o Messias, sabe por quê? Por causa da glória que eles tinham naquele templo feito por mãos humanas. Sendo que Deus disse, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Quando Jesus vai lá e cura um cego de nascença, em João capítulo número 9, ele acaba de curar o cego de nascença. Sabe o que ocorre, queridos? Na sequência, os pais do menino estão lá. Querido, imagina, o seu filho foi curado de cegueira de nascença. Era para você estar pulando dentro do templo. Era para você estar dizendo, Jesus o Messias chegou. Oh glória, meu filho enxerga por causa da glória dele, aleluia. Mas os pais, por causa da glória que havia no templo, porque não queriam ser expulsos do templo, porque fariseus não queriam aceitar Jesus, por causa das suas posições, porque amavam as primeiras cadeiras, coisas humanas. Por isso que o número do diabo é 666. Quem foi criado ao sexto dia? O homem. O que é 666? É a plenitude do homem. É a plenitude do que é humano. Nós vemos esses dias, queridos, e vivemos esses dias dentro da própria igreja, onde os caras querem ser o bambambam, onde o evangelho do coach entrou dentro da igreja, onde o evangelho de você tem que ter prazer entrou dentro da igreja. Esses evangelhos entraram dentro da igreja porque o homem está querendo o que é do homem, não o que é de Deus. Porque o homem desconhece o seu propósito, querido, querida. O homem desconhece. Ele quer aquilo que é bom para o homem. Ele quer aquilo que aparentemente é bom. E o caminho de Deus, meu amado, minha amada, ele é completamente o oposto disso. O homem quer o dinheiro. A igreja de Laodiceia diz estar rica e abastada, mas não vê que é pobre, com dinheiro e tudo. Pobre, miserável, cega e nua. Porque não percebe, meu amado. Porque ela quer coisa de homem. Porque muitos estão na igreja para ficarem ricos. E estão caindo no erro. Muitos estão na igreja por causa de lugar. Estão caindo no erro. Muitos. Com isso está dizendo que não é para ter dinheiro? É. Tenha dinheiro e invista tudo no reino dos céus. Onde a traça e a ferrugem não corrói. Se o seu plano é com o céu. E plano com o céu é uma questão de propósito. Como Abraão andou na terra da promessa. Deus falou, olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Tudo isso eu te dou, Abraão. E Deus deu? Deu. Deus deu para Abraão. Mas a Bíblia diz que ele andava na terra da promessa que Deus prometeu. Como em terra alheia, como terra de outro. Você está comigo? Está me entendendo o segredo do céu? Porque ele contemplava a cidade cujos fundamentos das ruas são de ouro e dos muros de pedras preciosas. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Onde está a nossa visão? Alguns estão morrendo por Cristo porque eles sabem que receberão no reino cadeiras para reinar com Jesus. Eu não estou nem aí para o reino do homem. Eu estou aí para o reino do céu. O reino do Messias que está voltando e vai voltar. Nós estamos vendo aí burburos de guerra. Escutamos hoje aí da guerra em Israel. Quantas intifadas já tiveram lá? Quem são intifadas? Intifadas são os povos árabes ali entrando, porque eles falam que a Palestina é deles, aquela terra é deles. Há 50 anos atrás, exatamente 50 anos atrás, no dia de Yom Kippur, o judeu está lá, ele está jejuando o dia inteiro, está fraco, está vulnerável. Eles entraram tudo covardemente na guerra ali e destruíram um monte de judeu. Exatamente 50 anos atrás, você acha que é por acaso 50 anos atrás, exatamente no dia 6 de outubro? Foi ontem, hoje é 7. Exatamente. Isso fala o que, pastor? Jesus está voltando? Eu vou dizer para você, Jesus está voltando. Só que isso não é simplesmente algo, então agora começa a achar porque Deus vai arrebatar a igreja. Não é agora. Como você pode me afirmar isso, pastor? Eu vou afirmar algo para você. Que tem que acontecer. Tem que acontecer. Ele é sim um estopim.
Mas guerras e rumores de guerras, agora o rei de Israel não, o primeiro-ministro de Israel, o Netanyahu, ele declarou algo, e é importante a gente olhar para isso. Ele declarou que estamos em guerra. Outras vezes, tanto ele só retalhou, mas agora ele disse que está em guerra. Então isso é importante. Sim, é importante no cenário global. Por que é importante? Porque vai aparecer uma pessoa que vai propor um pacto de 7 anos. Aí você tem que se preocupar. E ele fala aliança com muitos por 1 semana, por 7 anos. Aí você se liga. Esse pacto não aconteceu ainda. Mas as guerras e rumores de guerras são princípio das dores. Mateus 24, versículo 8. São princípio das dores. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos é princípio. Mas sendo Israel é importante, porque Jerusalém é a cidade de Deus. E por que é importante? Porque alguém vai vir aí com uma solução linda e maravilhosa. E esse aí, se prepara, é o bicho. E é o anticristo. E ele vai propor uma aliança de paz. Entende? E no meio da semana ele quebra essa aliança. Ele mostra os chifres, o rabo, ele mostra tudo e vai querer ser adorado como Deus. Estou dizendo, queridos, que nós precisamos estar ligados em todo um panorama, mas o mais importante para você aqui hoje é você entender o propósito. Se você estiver andando com propósito de homem, hoje é o dia de você arrancar propósito de homem do seu coração, é dia de você arrancar o 666, porque vai colocar o 666 quem já quiser propósito de homem. Não vou falar sobre isso porque eu podia abrir agora para falar sobre 666. Eu não posso, senão eu não vou entregar a mensagem que eu preciso entregar, tá bom? Fecha parênteses do 666. Mas para dizer que o primeiro problema do homem que se afasta do propósito é ele começar a ter um propósito pessoal, é ele começar a se importar com as coisas que são humanas. Esse é o primeiro problema. Então, versículo 24, disse Jesus aos seus discípulos, eu quero ler isso aqui só para ficar gravado. Olha o que Jesus vai dizer depois dessa fala de Pedro. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Este é o evangelho da cruz, da morte. Só pode experimentar a ressurreição quem morre para si mesmo. Jesus está dizendo, Pedro está querendo coisa de homem, eu vou te mostrar que tem um outro caminho para você. E para todo mundo que ouviu Pedro, e para todo mundo que ouviu a repreensão, porque ela foi em público. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Você precisa perder a vida deste mundo. E quem perder a vida por minha causa, achará, pois que aproveitará o homem se ganhar todas as coisas desse mundo, o mundo inteiro, e perder sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, oh aleluia, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns de aqui há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no reino de Deus, aleluia. Vai ter uma experiência que eu vou voltar nela aqui, que é o meio do caminho, que é a transfiguração. Eu vou pular para o versículo 22, do capítulo 17. Esse é o foco número 2. O foco número 1, coisas do homem. Foco número 2, coisas do céu. Foco número 1, te destrói, te destrona, você perde tudo. Foco número 2, te mantém de pé, te leva para um lugar mais alto, te levanta e te mantém vivo. Foco número 2, Jesus diz no versículo 22, Senhor Jesus. Reunidos eles na Galileia, disseram Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Jesus está falando, este é o propósito, eu reafirmo o propósito. E estes o matarão, este é o propósito, eu vou morrer para cumprir o que Deus tem para mim. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Eu tenho controle sobre o futuro. Eu vou morrer, mas porque vivo o propósito do céu, há um poder que nada nesse mundo pode me abater, nem mesmo a morte. Oh, glória a Deus. Ele está falando de ressurreição. Ele está falando que quem morre para as coisas desse mundo, aponta para ele uma autoridade tal, de ressurreição. Nada pode retê-lo, nada pode contê-lo. Quantas vezes quiseram empurrar Jesus do penhasco, ele passava no meio de todo mundo.
E ninguém podia empurrar ele no penhasco. Sabe por quê? Porque eu sei o meu propósito, aleluia. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei que eu tenho que morrer e eu tenho que ressuscitar. Sabe por que ele sabia disso? João capítulo 10, abre aí, Brunão. João 10, versículos 17 e 18. Lê para mim, filho. Alguém pega um microfone para mim aí? Voa, Renatão. João 10, os versículos que eu falei, já não lembro mais. 17 e 18, acho. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Meu Pai me ama, porque eu dou minha vida. O Pai me ama, porque a minha vida é o propósito do Pai. Por isso o Pai me ama. Continua, filho. Ninguém... Alô? Abre para ele o microfone aqui. Pronto, vai. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu a espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também a reavê-la. Você pode dar um glória a Deus? Ninguém tira a minha vida. Santo. Há um propósito que eu carrego em mim. E eu só morro antes da hora se eu não cumprir o meu propósito. Porque o meu propósito é um mandato que eu recebi do meu Pai, de entregar a minha vida e reavê-la. Eu tenho autoridade para entregar e tenho autoridade para dizer que eu vou ressuscitar. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? É muito forte, querido. É muito poderoso. É muito. E pode ser com você. Desde que você entenda o teu propósito. O foco, esse é de futuro. Ele conhece todo o propósito. Mas tem o foco do presente. O foco do presente é lindo porque, por vezes, então ele tinha o foco do passado, ele tem o foco do presente, ele tem o foco do futuro. Eu vou falar do foco do presente. O Senhor Jesus está para ser tomado. E ele vai dizer que 6 dias depois, não é à toa que sejam 6 dias depois desse discurso, porque o 6 é de Deus, o 7 é do Senhor. 6 dias trabalhará os homens, o 7º dia eu consagrei para o meu uso exclusivo. Você já ouviu isso aqui, nós estamos prestes a entrar no 7º milênio. Por isso que é depois do 6º dia que ele vai comparecer diante dessa glória da transfiguração. Nós estamos na iminência de virar do 6º para o 7º dia. Nós estamos aqui há 2000 anos de que o Senhor Jesus morreu, quase 2000 anos. Está quase complementando o 6º dia para que entremos no 7º, e o 7º dia do Senhor, quando Ele vem tomar a terra de volta para Ele. Posso ouvir um amém? Por isso que Ele diz, não entrarão no meu descanso se não tiver fé. Não entrarão no meu descanso se abrir mão do seu propósito. O meu justo viverá pela fé e se ele retroceder nele não se compraz minha alma. E então no capítulo 17 diz, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado, e estava cheio de glória, diga cheio de glória. Cheio de glória. Diante deles o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Jesus está dando a eles uma visão da sua glória, do seu retorno, do dia da sua vinda, do dia da sua volta. O propósito de Deus não terminava na hora da sepultura. O propósito do Senhor Jesus não terminava na hora que Ele ressuscita. O propósito do Senhor Jesus termina no dia que Ele vai voltar. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Ali termina o seu propósito. Termina para Ele destituir os reinos dessa terra. Termina para Ele introduzir o seu povo dentro do milênio. Para que Ele governe as nações desse mundo com justiça e retidão. Aleluias, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres fareis aqui 3 tendas. Por que Pedro está falando em linguagem de tenda? Quem anda comigo já sabe, tenda é tabernáculos. A festa dos tabernáculos é a vinda do Senhor Jesus, é quando Ele volta para buscar a igreja. Então as pessoas fazem tabernáculos, sabe por quê? Que elas fazem as casas todos os meses, todos os anos, em Israel, a festa dos tabernáculos, sabe por quê? Porque ela está apontando para algo que vai acontecer. Eu não tenho morada fixa, eu sou peregrino nessa terra. Dá um aleluia, um glória a Deus. Por isso eu faço casas para dizer que a minha pátria ainda não chegou, mas no dia que Ele voltar, Ele está preparando para mim e a você morada, para nós morarmos com Ele. Dá aleluia, glória a Deus. Pedro está falando, vamos fazer uma festa aqui então. Eu entendi, eu estou vendo Moisés, Elias glorificados e o Senhor glorificado. Então chegou o dia da festa. Vamos fazer tenda, é festa de tabernáculos.
E Jesus, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Para de ouvir a Moisés, para de ouvir a Elias, para de ouvir a lei e os profetas, e ouça, porque no antigo, Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3, eu me manifestei ao homem pela boca dos profetas, mas agora nos últimos dias, eu me manifestei a vocês através do Filho, que é o resplendor da minha glória, a imagem exata do meu ser, aleluia. Senhor Jesus, Ele é a expressão exata de quem é Deus. Olha, ouve Ele, em quem me comprazo a Ele ouvi. Ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande temor. Por quê? Porque eles estão vendo a glória de Deus. E uma coisa que eles não dizem aqui, mas é dito em Lucas, no mesmo texto, sobre transfiguração 9, versículo 31, não precisa abrir, eu vou transcrever para você. No 3 fala assim: eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Mas em Lucas vai acrescentar uma frase que ela é importantíssima para nós aqui, falando de propósito e de futuro. Ele fala assim: falavam com ele da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Eles estão dando, em outras palavras, estão dando forças ao Senhor Jesus, para ele viver tudo que ele tinha que viver. Oh meu Deus, que tremendo. A glória lhe manifesta, mostrava a ele: olha, você vai partir. Vai passar ainda pelo Getsemane, vai passar pela cruz, vai morrer, vai ressuscitar. Lembre-te do teu propósito, e um dia nós estaremos glorificados com o Senhor aqui, no dia da sua vinda, no dia da sua volta. Você quer ver como isso tem a ver com a volta de Jesus? Você quer que eu te prove isso? Abra em 2 Pedro capítulo 1. Pedro, que era testemunha ocular desse fato, que viu a glória, que falou para fazer 3 tendas. Olha o que ele vai dizer na sua segunda carta, no capítulo de número 1, no versículo de número 16. Porque não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está falando aqui? Qual que é o tema? O poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém aqui? O que ele vai dizer? Seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Oh, glória a Deus! Eu vi Jesus na sua majestade. Eu vi o Senhor Jesus em glória, porque ele sabia o seu propósito. Oh, glória a Deus! Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. É hora essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte da transfiguração, no Monte Santo. Você está acompanhando o raciocínio? Que tremendo que é isso? Você está vendo como o nosso presente, com a visão de futuro, está vendo a força que nós temos quando nós sabemos o propósito? Você está me entendendo, filho, filha, da importância da mensagem dessa noite? Para você parar tudo na sua vida para entender propósito. Não o propósito de hoje, mas o propósito de amanhã. Porque só quando você tiver o foco naquele propósito, você vai poder passar por coisas que está passando aqui hoje. Como diz em Hebreus capítulo 12. Veja aqui comigo em Hebreus, voltam os livros aqui para trás. Hebreus 12, versículo 1 a 4. Olha que lindo que é isso. Mas pastor, você falou que ia falar do caminho do jumentinho. Calma, eu estou chegando no caminho do jumentinho. Porque esse caminho, na verdade, já é o caminho do jumentinho. O caminho de Jesus até aqui é o caminho do jumentinho. Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 4. Portanto também nós aqui, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, das coisas desse mundo, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira do nosso propósito, que nos está proposta. Está comigo aí? Olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, do propósito, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha,
e está sentado à destra do trono de Deus. Oh glórias! Propósito. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, não se canse, desmaiando em vossa alma. Ai, está difícil, ai, não sei, ai, agora parece que as coisas não vão. Não desmaie. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido, como o Senhor Jesus que soou no Getsemane por causa do propósito, gotas de sangue. Está me entendendo agora? Está ficando tudo claro para você? Está ficando? Apocalipse 19 diz que o Senhor Jesus vai voltar do céu num grande cavalo branco. Ele vai voltar num cavalo que é símbolo de imponência, símbolo de força, símbolo de guerra. Por isso o Senhor Jesus vai voltar para uma batalha chamada Batalha do Armagedon. Nós tivemos em Israel, e ali tem um vale chamado Vale do Megido. Por isso que é Armagedon, Vale do Megido. Ali, os palestinos, o nosso guia era palestino. Ele dizia, sabe por que não tem nenhuma casa aqui? É um vale imenso, que você quase perde de vista. Ele fala, porque aqui haverá uma grande batalha. Olha isso. Da boca de um palestino que está lá perseguindo, quer destruir Israel. Da boca dele ele diz, vai haver uma grande batalha aqui no Armagedon. Sabe quem está preparando essa batalha, queridos? É o diabo? Deus fala que ele vai juntar todas as nações ali, para ele ser glorificado diante de todas as nações. Isso é propósito de Deus. E sabe quem vai voltar ali para cumprir o seu propósito? O Senhor Jesus no dia da sua vinda. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Aquele monte vai se fender em partes. Vai haver um grande terremoto que mata 7.000 pessoas com a pisada dele naquele monte. Sabe quem é o pé do Senhor Jesus? Sou eu e você. Quando ele voltar para pisar ali, eu e você vamos estar pisando com ele ali. E para socorrer, ali no norte de Israel, ali no Armagedon, ali no Vale do Megido, aqueles que vão estar em batalha contra os santos, que vêm para Jerusalém para tomar posse de Jerusalém. Só que nesse dia, queridos, esse é o dia do Senhor que a Bíblia se refere. Este é o último dia. Este é dia de glória e não de tristeza. Este é dia de alegria. Tristeza para aqueles que estão aqui, mas glória para aqueles que vivem com Cristo e conhecem o seu propósito. Conhecem o seu propósito. Então por isso, queridos, que o Senhor Jesus que aparece em Apocalipse no cavalo que vem para a guerra, nesse momento aqui, ele não está entrando de cavalo. Em Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 28. Já preguei 35 minutos, eu acho que hoje eu vou. Lucas 19, acho que eu vou. 19, eu vou com você, filho. Jesus te ama. Por isso ele pôs essa palavra na minha boca hoje. Você sente a leveza, está no ar? Isso aqui é porque tem um anzol no nariz do desgraçado do Leviatã. Sabe quem botou o anzol no nariz dele? O meu Deus, o seu Deus. E agora o trono dele vai ser estabelecido, do Senhor Jesus aqui. E à medida que ele bota o trono dele, ele destrona aquilo que está no nosso coração e arrebenta o que está no nosso coração. Ele arrebenta toda a resistência agora. Ele arrebenta toda a falácia do inferno. Ele arrebenta toda a mentira do inferno. Ele arrebenta nessa hora todo o orgulho, soberba. Tudo vai ser arrebentado por ele agora. Olha só. Lucas 19, 28. E dito isto, prosseguiu. Por isso que eu falei, pode sentar em intercessão, porque tem anjo para todo lado aqui. E eu sei que eles estão guardando tudo aqui. Na verdade, eles já estão aqui, já estavam aqui. Lucas 19, 28. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que aproximar-se de Betifagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo, ide à aldeia fronteira, e ali ao entrardes achareis preso um cavalo, um jumentinho. Abre aí em Zacarias 9:9 para mim, Bruno, enquanto isso. Que jamais homem algum montou. Ninguém subiu nesse jumento como ele vai subir. Ninguém tinha a humildade de coração que tinha o meu Senhor e o seu Senhor. Ninguém tinha a honra de entrar em Jerusalém com tanta humildade. Por isso
podia carregar tanta glória. Por isso ele era cheio de glória. Zacarias 9:9, o que diz aí, Bruno? Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumento. Humilde, montado num jumentinho, não num cavalo de guerra. Meu Deus. Às vezes nós estamos guerreando, quando nós temos que nos humilhar. Para carregar tamanha glória, queridos, é só montando num jumentinho. Eu preciso entender o caminho do jumento, do jumentinho. Eu preciso entender o caminho da humildade. A palavra de Deus diz, não precisa abrir, em Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trazei sobre mim o seu peso, porque você tem trabalhado tanto com a sua força, querendo as coisas desse mundo. Vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Caminhar em humildade torna o nosso caminho leve. Caminhar em orgulho traz fardo pesadíssimo sobre nós. Traz a guerra com o próprio Leviatã. Faz o Leviatã ter autoridade para nos destruir. Faz o nosso coração se fechar. Queridos, os eleitos, que eram o povo de Israel, o judeu, porque endureceram seus corações, Deus entregou esse povo e deixou seu coração ser mais endurecido. Porque eles adoraram outros deuses em lugar do seu Deus. E a Bíblia diz que Deus não poupou os ramos naturais, que são os judeus. Tão pouco poupará a mim e a você. Tão pouco. Jesus entra num momento glorioso. E ele está montado num jumentinho. Se alguém vos perguntar por que eu sou tais, respondereis assim: porque o Senhor, o Rei de todo o universo, o Deus da glória, precisa montar nele. Se o Rei de toda a glória, que eles precisam montar num jumento, por que nós queremos tanto andar a cavalo? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Por que tanta jactância? Porque a soberba foi de tudo excluída. E indo os que foram mandados acharam segundo lhes dissera Jesus, quando eles estavam soltando o jumentinho. Seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque tem alguém que tem glória, vai montar nele. Porque aquele que é digno de todas as coisas, ele está entrando em Jerusalém em humildade. Oh, aleluia. Então trouxeram e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava o jumentinho foi coberto, para que a glória de Deus pudesse se manifestar nele. Nós precisamos ser cobertos para que a glória de Deus possa se manifestar em nós. Precisamos nos esconder. Os serafins escondem o rosto, os pés, e com duas asas voam, se escondendo diante da glória de Deus. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou a jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Baruch haba Hashem Adonai, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram: olha o que devia ver. E por que não viram? Não viram por causa do seu orgulho terrível, os fariseus. Por causa de toda a sua hipocrisia. Por causa de todo o seu orgulho, por causa de todo do mundo que eles amavam, da glória do templo, da glória das pessoas, do ser chamado de orar com as vestes bonitas para todo mundo ver que estava orando. Por causa de toda a pompa, por causa da glória daquele templo que nunca foi templo, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas Ele escolheu a mim e a você para habitar dentro de nós, aleluia. A gente preocupada com as coisas desse mundo. Os fariseus estão cegos. Mestre, repreende os seus discípulos. Não estou entendendo nada que está acontecendo, porque eles não entendem humildade, eles entendem soberba e orgulho. Estão com os olhos fechados.
Mas ele respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus, por causa de tudo isso, chorou. E dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje, que é te devido a paz. Olha o que nós estamos vendo hoje, guerra lá. Mas isso está agora oculto aos teus olhos, porque vocês querem o que é do homem. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. Quem está profetizando isso é o Senhor Jesus. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Não reconheceste a oportunidade da tua visitação, quando eu te visitei para te quebrantar, quando eu vim em humildade para te tocar. O seu orgulho fechou seus olhos, não deixou você me ver. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Eu falei cultos atrás que Deus me deu um insight dessa mensagem que eu estou pregando hoje. Quando eu estava pregando sobre Balaão. Hoje eu estou te entregando porque Deus me abriu mais coisas que eu não via. Olha Números, e Ele falou que eu vou pregar hoje essa mensagem. Porque hoje é dia de destronar esse desgraçado do Leviatã. Números 22, o caminho do Balaão. Versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã. Deus havia dito a Balaão: Balaão, não suba com esses homens. O Balaque, rei de Amon e dos midianitas, mandou os príncipes dele, alguns príncipes dele, para dizer a Balaão, porque ele ouviu o que Deus tinha feito com os inimigos de Israel. E ele ficou com medo. E disse: eu preciso achar um favor de Deus. Eu sei que tem um homem aí que é usado por Deus. Há um profeta aí que pode me ajudar. Então ele manda príncipes para comprarem esse profeta. Ele manda príncipes com dinheiro e com outras coisas que assediavam o coração de Balaão. E esses príncipes chegam, e quando eles chegam, Deus dá uma palavra a Balaão dizendo: não suba com esses homens, não atenda a Balaque, porque o meu povo, eu não vou me levantar contra o meu povo que me serve. Aleluia, glória a Deus. Está vendo que poder há em você, filho? Se nós de fato fomos povo de Deus, que grande poder há sobre as nossas vidas. Que grande cerco de Deus. Deus não permite um profeta levantar, ele diz: contra Jacó não vale encantamento. Oh glória a Deus, eu não posso profetizar contra a minha casa, a menos que minha casa entre num caminho, um caminho de trevas. A menos que aconteça isso. E então ele manda outros príncipes, mais poderosos que os primeiros. E esses príncipes chegam a falar com Balaão. E Balaão, que já tinha a palavra de Deus, agora vai dizer: peraí, deixa eu ver o que Deus vai falar. Vai ver de novo? Mas será que Deus não foi claro no primeiro momento ao dizer que Ele não quer destruir Israel? Não, agora deixa eu dar um jeitinho. Sabe qual é o problema, filhos? É que às vezes nós damos um jeitinho no pecado. Nós damos uma chance. Nós falamos: será que é isso mesmo que Deus quer? Sabe por quê? Não há firmeza de propósito no coração de Balaão. Na verdade ele tem um propósito humano, desgraçado, que está no coração dele de profeta. E queridos, eu vou dizer uma coisa a você: cedo ou tarde o propósito está no seu coração, vai ser revelado a você. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Todavia, se o orgulho não tomar você, se a obstinação do que você quer desse mundo, do que está na mão do homem, do foco número 1 ali, não tomar, absorver a sua própria vida. É isso que Deus está falando aqui nessa noite. Sansão foi bolir com o pecado, não foi? Ele destruiu todos os filisteus ali. Havia um poder, uma glória sobre a vida de Sansão. Mas ele começou a dar lugar para as coisas do mundo, pouquinho em pouquinho, até que lhe consumiu, até que ele ficou cego. Você percebe como as coisas do mundo nos deixam cegos? Você percebe como a glória desse mundo cega a nossa vida? Balaão ficou obstinado. E aí Deus fala para ele ir. Vai com os príncipes. Só que no versículo 21, então Balaão levantou-se pela manhã, abordou seu jumento e partiu com os príncipes de Moabe.
acendeu-se a ira de Deus. Ué, Deus não falou para ele ir, agora está falando que acendeu-se a ira de Deus. Por quê? Porque Deus nunca quis que Balaão seguisse esse caminho. Às vezes tem um caminho que você está indo, parece que Deus está no negócio, porque Ele falou vai. Ele vai para ver o teu coração, o meu coração. No caminho do jumento vai ser revelado o meu e o seu coração. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi, o anjo do Senhor. Olha o que ele abordou antes, abordou a sua jumenta. Está vendo que ele saiu de jumenta? Está claro aqui para todo mundo? Balaão estava em cima de uma jumenta, de um instrumento de humildade. Do profeta, o profeta precisa de humildade. Eu já disse para você do problema de Elias e de Moisés. E o anjo do Senhor pôs ele no caminho por adversário. Deus se levantou contra Balaão. Às vezes, queridos, as coisas travam na nossa vida porque Deus está se levantando contra a gente. Presta atenção. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta. Tem pessoas que estão tão obstinadas que elas já não querem a humildade, elas querem o que elas querem, é obstinação. Eu não vou fazer um novo caminho aqui com Balaão com você, mas o fato é que a jumenta vai falar com ele. E ela diz, abre em Isaías capítulo 1, versículo 3 para mim aí, filho. Replicou-lhe, versículo 30. A jumenta Balaão, porventura não sou eu a tua jumenta? Em que toda a tua vida cavalgasse até hoje? Não sou eu que te guio, não sou eu que te ajudo, não sou eu que te dou o caminho de profeta, não sou eu que faço o seu profético não se perder, não sou eu que abro a tua visão, não sou eu que não deixo você ficar orgulhoso, não sou eu a jumenta? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. O próprio Balaão reconheceu. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Estava com o olho fechado até aqui. Até a jumenta falar com ele, até a humildade falar com Balaão. E ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a humildade? Por que você quer coisas tão grandes para você, Balaão? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Por isso Deus se irou com Balaão. Sabe o que Balaão queria? Ele diz aqui no capítulo 25, deixa eu ver aqui aonde que eu anotei aqui. Não, no 24, versículo 11 e 13. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te acumularia de honras. O Balaque está falando para Balaão. O que Balaão buscava? As honras, a glória que Balaque ia dar para ele. Por isso ele se tornou obstinado pela glória do homem, pela glória de um rei. Porque ele diz no 13, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandato do Senhor. Fazendo de mim mesmo, bem ou mal, o que o Senhor falar, isso eu falarei. Ele está falando, o que está me comprando não é dinheiro. O que está me comprando é a honra do Balaque. Porque no capítulo 25 ele ensina as mulheres midianitas a seduzirem os filhos de Israel. E assim ele tira o poder de sobre Israel, porque Deus não permitia nada contra Israel. Israel peca no caminho da prostituição, porque Balaão ensinou a prostituição às mulheres midianitas e moabitas. Esse é o homem que está obstinado por algo. E a Bíblia diz que a obstinação é como o pecado de idolatria. Já se tornou um idólatra. Balaão queria honras. Era isso que Balaão queria o tempo todo da sua vida. Ele espancou a jumenta. Ele não ouviu a voz da jumenta, não ouviu a voz do anjo, porque estava obstinado, ainda que os seus olhos tenham sido de novo abertos pela própria humildade. Ele não quis seguir o caminho da humildade, sabe por quê? Balaão não tinha propósito de Deus, ele tinha propósito da terra. Muito forte isso, meu filho e minha filha. É maravilhoso demais para nós. Em 1 Samuel, capítulo de número 9. Não havia rei em Israel,
E Deus quer agora levantar um rei em Israel. Porque o povo de Israel pediu um rei para Deus. Não era vontade de Deus dar um rei para Israel. Então o povo clama, rejeita o sacerdócio, o último juiz, que é Samuel, porque eles tinham na visão deles que eles queriam um rei. Eles queriam a cópia do modelo deste mundo. Isso que o povo de Israel queria, isso que muito crente quer. A visão de muito crente é reinado, é cavalo, não é jumento. A visão da maioria dos crentes, queridos, infelizmente, é essa. Em 1 Samuel capítulo 9, versículo 1, havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, que é o pai de Saul, filho de Abiel. Saul era um homem, queridos, que dava gosto de ver. Ele não vai continuar sendo um homem que dá gosto de ver, mas no começo, ele era de fato um príncipe para Deus. Em 1 Samuel capítulo 9 diz que ele era filho de Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul. Moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo, era lindão. Extraviaram-se as jumentas, diga, as jumentas do pai. Talvez nós tenhamos perdido as jumentas do pai. Pai de Saul disse: Quis a Saul seu filho, toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai à procura da humildade, vai à procura das jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim, a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Tem gente que não consegue de forma alguma encontrar a jumenta até ser profético, ser restaurado. Versículo 15. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, revelara tudo isso que estava acontecendo a um profeta que tinha olhos abertos, chamado Samuel, um homem que vivia os propósitos de Deus, um homem que sabia o seu começo e o seu fim, um homem que andava no caminho do Senhor quando havia corrupção dentro de Israel, quando Eli o sacerdote era corrupto, quando os olhos, não havia profecia, não havia ouvido de Deus, nos tempos que Deus levantou um Samuel. Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Esse homem tem um propósito, e o propósito desse homem que eu vou levantar, eu vou trazer para você, ele é libertar o reino de Israel. Saul tinha um lindo propósito. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem que eu te falara, esse dominará sobre o meu povo. 19, Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto à humildade que você veio buscar, jumentas, que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para que está reservado tudo isto que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa do teu pai? Que lindo, filhos. Meu Deus do céu. Ele está indo atrás das jumentas da humildade, e no caminho ele encontra um propósito. Está me entendendo? Está entendendo a linguagem revelada? Está indo atrás da humildade, e no caminho Deus revela a ele. Ele para um profeta no caminho e revela o propósito da vida de Saul a ele. Todos nós precisamos entrar no caminho da jumenta. Temos que buscar a humildade do pai que está perdida na casa de Deus. Precisamos buscar isso. Porque somos profetas. Porque nos orgulhamos. Um profeta se orgulha. Desgraça do profeta é o orgulho. Para que eu não me ensoberbecesse, diz Paulo, com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E por 3 vezes eu clamei ao Senhor, o qual disse: a minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não na força. É no jumento, não é no cavalo. Então respondeu Saul, olha como o coração dele era lindo, e disse:
Porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, não sou pequenininho. E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Olha a frase que ele diz agora: por que, pois, me falas com tais palavras? Que coisa mais linda que você está falando para mim, Samuel. Um dos maiores profetas que existiram está entregando um propósito lindo para mim no caminho da jumenta. Versículo 24: tomou, pois, o cozinheiro a coxa com que havia nela, que era a porção do sacerdote, e pôs diante de Saul. Disse Samuel: eis que isto é o que te foi reservado. Estou te dando uma porção de honra. Por causa da tua humildade, Deus está te colocando em honra, filho. Toma, o come, pois se guardou para ti, para esta ocasião, ao dizer eu convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Capítulo 10, versículo 2: quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste procurar. Eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós. O que preocupa a Deus não é a jumenta, é você. A grande preocupação do teu pai, filho, é com você. Deus quer você. Versículo 6: o Espírito do Senhor se apossará de ti, haverá uma glória sobre você, Saul, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Eu estou transformando você, Saul. Versículo 15 do capítulo 10: então disse o tio de Saul: conta-me, peço-te, o que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém com respeito ao reino e de que Samuel falara, não lhe declarou. Versículo 21: tendo feito chegar a tribo de Benjamim, Samuel agora vai distribuir as tribos e vai distribuir o reinado. Pelas suas famílias foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado, estava escondido. Era lindo Saul. Por que nós nos esquecemos do nosso humilde começo? Por que nós somos assim, queridos? Por que nós deixamos o diabo imprimir o 666 na gente? Por quê? Porque o que é do homem nos chama tanto a atenção. Ele era lindo. Então tornaram a perguntar, versículo 22, ao Senhor: se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Que lindo que era esse Saul. Capítulo 11, versículo 4: chegando, aí vem uma guerra, chegando os mensageiros diante de Saul, tinha lá os povos falando que ia acabar com Israel. Relataram este caso ao povo, então todo o povo chorou em voz alta. Versículo 6: e o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou em pedaços e mandou por todo Israel: quem é pelo Senhor, vem aqui comigo. Versículo 12: então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam reinará, porque ele ganhou a guerra, Saul sobre nós? Deus levantou esse homem, queridos, por causa da humildade dele, porque ele se escondia em Deus, porque ele era pequeno. Mas nós sabemos a derrocada de Saul. Capítulo 13, ele oferece um sacrifício que não era para ele oferecer, porque ele não confiou em Deus. Perdeu a humildade. Humildade, queridos, é confiança em Deus. Mateus, depender de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 3: os humildes herdarão o reino dos céus. É com os humildes que Deus está falando. Não é com orgulhoso, não é com soberbo, é com humildes. Se nós não nos tornarmos humildes como o nosso Senhor, queridos, não resta muito para nós aqui. De verdade não resta, porque já estamos sendo imprimidos nas nossas mãos e no nosso coração, e na nossa cabeça, na nossa mente, os princípios do reino do diabo. Por isso, antes da manifestação do anticristo, haverá uma grande apostasia que já está havendo nos meios gospel por aí. Isso é apostasia. Capítulo 13, ele oferece sacrifício, e Samuel chega e fala assim: ué, teria hoje Deus confirmado o teu reino sobre Israel? Em humildade. Mas por que você ofereceu o sacrifício que não era devido a você? Eu não falei para você me esperar 7 dias? Capítulo 15, Deus dá outra chance para Saul. Fala: acaba com os amalequitas, porque eles entraram em Êxodo capítulo 14, atrás do exército, mataram mulheres, mataram crianças. É um povo terrível, gigantes terríveis.
acaba com eles, risca. Deus fala lá em Êxodo, risca do mapa, ou 15, capítulo 15 ou 14, risca do mapa os amalequitas, porque eles fizeram essa abominação contra Israel. Saul vai lá e fala assim, não, eu achei algo melhor do que Deus pediu, eu vou oferecer os animais como sacrifício, Deus mandou acabar com os animais, e pega o rei Agag, o rei, príncipe de todo esse orgulho, e salva ele, porque ele resolveu. E Samuel chega para ele e fala assim, tem o Senhor tanto prazer em holocausto sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, que você se sujeite ao propósito de Deus? Ao propósito de Deus. Sabemos que o reino passou de Saul, ele encontrou um homem segundo o seu coração, para fazer conforme a sua vontade. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo pecado, Deus vai lá resgatar Davi. Porque Davi era um homem que se sujeitava ao propósito do céu, a levantar um trono, o trono de Davi, para sentar um rei. E o nome desse rei que vai sentar no trono de Davi e reinar as nações da terra, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o meu Senhor e o seu Senhor. O mais humilde de todos. Mas o coração de Davi é parecido com o coração de Jesus. Por isso Deus estabeleceu o trono de Davi, para que o Senhor Jesus possa vir. Eu estou terminando a mensagem. Você quer ver como o jumento tem a ver com propósito? Em Gênesis capítulo 22. E como humildade tem a ver com viver o propósito. Isaías 1:3 eu disse, mas depois esqueci, deixa para lá. Vamos para lá, deixa o Isaías para trás. Porque o jumento conhece o dono da manjedoura. Você, quando é humilde, conhece quem é o seu dono. Se você é soberbo, você não conhece o seu Deus. É o que diz Isaías capítulo 1, versículo 3. O jumento, o humilde, conhece o seu dono. Deus quer derramar muita autoridade sobre nós. Mas para ter glória, precisa montar em jumento. Versículo 1 do capítulo 22 de Gênesis. Diz assim, depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova, eu vou provar você, todos nós seremos provados, quem põe em prova é Deus. Deus não tenta, Deus prova. Quem tenta é o diabo, diferença de tentação e de prova. Prova, você é provado para que você passe na prova e receba coisas da mão de Deus. Receba coisas estabelecidas, receba propósito da mão de Deus. Pois Abraão aprova, ele disse a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, é uma pessoa pronta a responder. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei, eu te dou uma prova terrível. É uma prova de uma entrega profunda, é uma entrega tão grande, que quem não conseguir entregar nesse nível, não pode viver minha glória. Queridos, quer viver glória, tem que ter grande entrega na sua vida. Esse é o caminho, não existe outro caminho. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o quê? O seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Um homem que monta em jumento, é um homem que cumpre o propósito de Deus. Ele não está nem aí para a sua vida. Você conhece a história, ele chega lá, ele vai oferecer Isaque. A Bíblia diz em Hebreus 11 que ele no seu coração entregou de verdade Isaque. Por isso o anjo tem que bradar 2 vezes para ele parar. Porque Abraão, ele estava com tudo no propósito de Deus. Abraão era humilde demais. Ele era honrado para montar no jumento. Versículo 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Teve que bradar 2 vezes, porque uma não era suficiente, que ele estava pronto para sacrificar Isaque, porque ele cria, Hebreus 11, que Deus era poderoso para ressuscitar ele dos mortos. Ele tinha o mesmo propósito que o Senhor Jesus tinha. Aleluias e glórias a Deus. O mesmo propósito. Ele cria na morte e na ressurreição. Ele recebeu esse mandato, ele viu isso em Deus. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças. Olha o que diz o anjo, pois agora sei que temes a Deus, aleluia. Porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto
em lugar do seu filho. Para quem se entrega assim, Deus já tem sempre algo preparado a você. Mas não acabou aqui, agora Ele vai entregar o propósito. Por que isso tudo eu fiz na sua vida, Abraão? Porque a Bíblia diz em João 8 que Abraão viu os dias do Senhor Jesus e muito se alegrou. Isto é propósito. Por isso ele estava disposto a entregar o seu próprio filho em sacrifício, porque ele viu os dias. Quando que ele viu? Aqui, ó. Tendo Abraão, ele viu o cordeiro. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Yahvé Jirê. Daí dizer-te até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, mais uma vez, agora é propósito, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Qual o propósito de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora você recebeu tudo que você veio buscar em mim, aleluia. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Olha o poder que estava sobre Abraão. Nela serão benditas todas as nações da terra. Eu te entrego nações, Abraão, porquanto obedeceste a minha voz. Porquanto obedeceste a minha voz. Para encerrar, eu vou encerrar em 2 versículos. Preguei 1h10, vou encerrar em 5. Pedro deu aquela vacilada porque estava olhando para um propósito humano, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, cogita das coisas do homem. Antes do Getsemane, Pedro, abra lá em João 21. Antes do Getsemane, Pedro fala: Senhor, todo mundo pode te negar, mas eu vou morrer com o Senhor. Eu morro por ti. Não é o que Pedro diz a Jesus? E o que Jesus diz a Pedro? Pedro, antes que o galo cante, me negará hoje 3 vezes. Porque você está confiando em ti, em si mesmo. Pedro, você está ensimesmado, você está orgulhoso. Confiança no braço da nossa carne chama-se orgulho. O dia que eu perco a dependência de Deus, eu perdi toda a minha humildade. Nele existimos, nele nos movemos, para Ele, por Ele, para a glória dEle são todas as coisas. Para Ele, somente a Ti, Senhor, é o Teu nome da glória. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Ao Teu nome da glória. Que de alguma forma, de alguma maneira, nessa terra, nós possamos glorificar o Teu nome. Jesus fala: eu cumpri a sua glória, me devolva a glória, porque eu te glorifiquei, fazendo a obra que tu me destes para fazer, cumprindo todo o propósito. Pedro está falando: eu me garanto, eu morro por ti, todo mundo pode te negar, comigo não. Nós sabemos a história, sabemos que Pedro nega. Em João 21, Jesus vai curar Pedro, porque ele tinha dito algo sobre Pedro, lembra que eu falei? Ele falou: Pedro, você é uma lasca da minha pedra, e sobre essa revelação que você teve, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na verdade não é inferno a palavra aqui, as portas do Hades, do mundo dos mortos, não prevalecerá contra ela. Nós usamos esse versículo errado. É as portas do Hades, porque quando Jesus voltar, os Hades se abrirão para sair os servos de Deus. Aleluia, glória a Deus. É por isso que Jesus está falando isso, as portas dos Hades, não a porta do inferno, que nós usamos erroneamente quando estamos orando. Mas ele diz: dar-te-ei as chaves do reino, que ligar na terra e ligado no céu. Eu preciso reativar isso em você. Então ele vem dizer a Pedro: Pedro, tu me amas, você daria a vida por mim, Pedro? Você me ama com amor ágape? Ele diz: não, Senhor, eu sou seu amigo, eu te amo com filéu. Pedro, você me ama com amor ágape, você daria a vida por mim? Não, Senhor, eu reconheço, eu só sou seu amigo, eu não sou aquele que te ama a ponto de dar vida pelo Senhor. E por último o Senhor Jesus pergunta: então você só filéu, então você só é meu amigo? Você chegou a essa conclusão? Eu preciso destruir essa arrogância, eu preciso destruir o seu orgulho, Pedro. Você reconhece, Pedro, que você é só meu amigo, que você não consegue, que na força do seu braço não tem nada, que sem humildade você não vai ver o meu reino? Você reconhece isso, Pedro? Reconhece? Aí Pedro se entristece, só nessa última pergunta. Porque na última pergunta que Jesus diz para Pedro: então você só é meu amigo, no grego, no original, Pedro fala: tu sabes todas as coisas, tu sabes que
que eu só sou seu amigo. Cai a ficha de Pedro. Porque Pedro já tinha visto Jesus ressurreto. Pedro tinha voltado a pescar, fazer as coisas do mundo. Porque Pedro não acreditava mais, queridos. Ele perdeu a própria fé, e talvez você chegou aqui hoje perdendo tudo, a própria fé. Só que Pedro não tinha propósito. E nessa hora e nessa ocasião, Deus vai dar a Pedro um propósito. Dá um aleluia, um glória a Deus. Olha o que ele diz aqui, versículo 17. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me fileu? Pedro entristeceu-se só na terceira vez. Por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me fileu. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: então se humilhe, vai apacentar o meu rebanho, as minhas ovelhas. Agora vem o propósito: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu tinha propósitos humanos, te cingias a ti mesmo, e andavas, Pedro, por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Pedro foi morto, crucificado de ponta cabeça, com pessoas levando ele aonde ele não queria. Mas ele diz: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, porque eu neguei ele. Então me crucifica de cabeça para baixo, porque é assim que eu devo ser crucificado. Jesus conduz Pedro a um propósito que ele não pôde viver antes, mas aqui na força do Senhor. Por isso ele diz, ele fala: mas e João, o que vai ser dele? Ele fala: porque o propósito do outro não é para você, queridos. Não viva o propósito do outro, viva o seu propósito. Cada um aqui tem um propósito. Não diga eu não tenho propósito. Quero dizer a você, todos vocês aqui, cada um que entrou aqui nessa noite. E se você entrou aqui nessa noite, porque Deus falou, você tem um propósito. Nós estamos num propósito como igreja de um grande avivamento. Quem sou eu dentro deste propósito? Qual é o meu propósito? Será que nesse avivamento eu estarei aqui? Eu não sei. Uma coisa eu sei, todos nós aqui temos um único propósito. E Deus trouxe você aqui hoje para te dar um propósito, para que você morra por ele. Quem tem propósito tem sacrifício. Quem tem propósito anda de jumento. Quem tem propósito dá glória a Deus, não dá glória a si mesmo. Quem tem propósito não busca as coisas desse mundo, ele não busca isso. Quem tem propósito não busca formato humano. Quem tem propósito não busca isso, ele busca como há de agradar ao seu Senhor. Alguém que tem propósito busca agradar o seu Senhor. Por isso que o Senhor Jesus se despiu de toda a glória. Eu vou encerrar aqui. E assumiu a forma de servo, se tornou homem e foi conduzido pelo jumentinho para o lugar que ele sabia que ele devia estar, até a morte, e morte de cruz. Propósito. Por isso Deus o exaltou. Por isso ele deu um nome que é sobre todo nome, nome perante o qual todo joelho se dobra, toda língua confessa que somente Ele é Senhor. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda a glória. Aleluia. Ele é digno de todo louvor. A Ele seja a honra, a glória, a majestade. Que como Ele possamos suar as gotas de sangue para não pecar contra Ele, porque Ele é digno de nós. Que nós possamos morrer para nós a cada dia, tomar a cruz como Ele disse. Este é o evangelho da cruz. Este é o evangelho da glória. Só existe glória quando existe cruz. Se não existe cruz, meu amado, minha amada, não existe glória, existe fake news. Existe coach, existe o evangelho de que Deus ama todo mundo, do jeito que a pessoa é. Deus não é assim. Deus, Ele tem a palavra dEle, Ele honra a palavra dEle, o nome da palavra dEle é Jesus Cristo de Nazaré, essa é a palavra dEle. Cada um de nós aqui precisamos entrar pelo caminho do jumentinho hoje. Senhor, onde está o jumento? Que meu Pai quer que eu busque e encontre ele. Nesse caminho, nós vamos encontrar o profético de um Samuel dizendo, aqui está o propósito. Mas eu preciso encarar o caminho, eu preciso encarar o caminho. Precisamos encarar que nós somos orgulhosos. Precisamos encarar que somos soberbos.
precisamos encarar, que precisamos nos despedir de nós mesmos. Só existe um jeito de fazer isso: é cruz. Porque não há bom, não há um sequer. Não há. E sempre existe algum propósito que a gente quer para nós. Eu lembro uma vez que a pastora Valnice pregou dizendo que todo mundo quer dons de curas e milagres. Porque é pop, né? Porque é legal. Pessoas morreram ao meu lado para que eu recebesse esse dom. Teve que ter sacrifício. Sacrifício. Dom de curas e milagres, do cego ver, do surdo ouvir, que você tem visto. Custou preço de sangue. Você está disposto? Uma vez eu vim na frente e falei: Senhor, estou disposto a tudo por Ti. Ele falou: tá, então vamos ver. Você está disposto a tudo por Ele? Está disposto a entregar tudo por Ele? Porque a glória tem que ser dEle, queridos. DEle. Quando alguém é curado do meu lado, sabe para quem eu dou glória? Para Ele eu pulo mais do que a pessoa. Porque eu vi pessoas morrerem do meu lado, e eu disse para Deus dentro do hospital: Senhor, eu não quero ver pessoas morrendo desse jeito. Eu não quero ver ninguém mais morrendo de câncer como minha mãe. Eu não quero ver isso, Senhor. Onde estão os milagres? Onde estão as curas? Onde estão essas coisas, Senhor, maravilhosas? Porque Deus me chamava dando coisas à minha volta para eu viver quando eu não entendia totalmente o meu propósito. Filho, Deus quer revelar a você no caminho do jumentinho um propósito, porque nisso envolve muita humilhação. A palavra de Deus diz que as duas testemunhas, Elias e Moisés, estão lá glorificados com Jesus, não é? Só que eles não cumpriram o propósito. Moisés não entrou na terra da promessa. Elias teve que ungir Eliseu, profeta, no lugar dele, porque os dois se orgulharam. Elias disse: só eu fiquei dos profetas de Israel, procuram tirar minha vida. Moisés não glorificou a Deus como Deus mandou glorificar ele, ao mandar descer água da rocha, e ele falou: eu vou dar água para vocês. Isso tocou o coração de Deus e falou: você não me glorificou, Moisés. Os dois não entraram em terra de promessa, os dois não viveram o pleno de Deus. Nos últimos dias, Apocalipse 11, as duas testemunhas que têm a unção de Moisés e Elias, elas estão vestidas com uma veste. Sabe que veste é essa? Pano de saco e cinza. Humildade. Para andar na unção dos últimos dias, que aponta para o rei que está voltando, precisamos todos nós nos vestir de pano de saco e de cinzas. Vamos encontrar nessa noite o caminho da jumenta. De uma vez por todas vamos encontrar, não vamos sair dele, vamos receber o propósito, para que esse propósito faça a gente querer viver tudo de Deus. Essa mensagem que Deus me deu nessa noite, ela é forte em primeiro lugar para mim, queridos, mas ela é para cada um que pisou aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.